Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Vamos lá. Nós já passamos pela parte do HTML e do CSS, vi que a maioria de vocês já finalizou o curso. Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou criar um último exemplo aqui junto com vocês, quero que vocês possam ir fazendo em casa aí. Eu já vou disponibilizar as imagens, né, para não perder tempo procurando imagem. O que é o foco dessa aula de hoje? É realmente praticar as tags básicas do HTML, o básico do CSS, um pouquinho de Flexbox. A gente viu lá na aula sobre Flexbox, é importante, é bom para ajustar o nosso layout, e um pouquinho também do Framework Bootstrap, que a gente já pega alguns elementos prontos, eles já são responsivos, é muito bacana. Então a gente vai fazer isso na aula de hoje. Pratiquem, tá? Não fica só assistindo e vamos para o código então. Eu já criei aqui na minha área de trabalho uma pasta homepage, vou clicar com o botão direito nela e pedir para abrir com o Visual Studio Code, que é o editor que nós estamos utilizando, né? E aí a gente vai começar etapa por etapa, para a gente fortalecer mesmo esse conhecimento, né, que a gente viu. Ó, eu já tenho aqui a pasta de imagens, como eu disse para vocês, então são várias imagens aqui. A gente vai criar um pequeno site como se a gente estivesse fazendo para uma loja de roupa, de tênis, beleza? Eu vou mandar as imagens, tem a logomarca, tem fotos de camiseta, fotos de bermuda, fotos de tênis. Vai ficar interessante, não é nada muito complexo, é simplesmente para trabalhar os elementos básicos que a gente precisa. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos criar a nossa página inicial, né? O nosso index.html, e vamos criar também a nossa folha de estilos, né? O nosso style.css. Então aqui no nosso index, a gente vai começar criando aquela estrutura básica do HTML, né? Exclamação, enter. O Emmet aqui no Visual Studio Code já cria para a gente essa estrutura básica. Vamos só mudar para português do Brasil, colocar um título para nossa página. Como eu comentei, vamos criar uma loja de roupas, né? Vou pegar aqui o nome da nossa cidade, Rio Verde, moda streetwear. Ok. E aí como que a gente vai dividir o nosso site? Vamos criar aqui uma primeira seção para o nosso site, né? Relembrando as tags semânticas do HTML. Então, se ela vai ser um cabeçalho, vamos criar como header, ok? E aqui dentro a gente vai ter uma logomarca e um menuzinho de navegação. Então, para a gente colocar a logomarca, IMG. Qual que é a fonte, né? Qual que vai ser o nosso source aqui? Eu já deixei aqui dentro, ó, uma pastinha de imagens e a gente tem a logomarca. Então eu vou colocar aqui ponto barra imagens e vou pegar aqui a logomarca, beleza? Para caso a logomarca não apareça, vamos colocar um texto alternativo aqui, né? Que vai ser o nome, Rio Verde Moda Streetwear. O que mais que a gente vai ter nesse cabeçalho? A gente vai colocar agora um pequeno menu, né? Alguns ícones para que a gente possa navegar. Ícones não, né? Links mesmo. Eu vou criar uma nova div aqui para a gente deixar eles todos separados. Ó. A nossa âncora, e a gente vai ter primeiro aqui o home, né? Ele vai ser o nosso index.html, ok? O que mais que a gente vai ter? Como vai ser uma loja de roupas, eu separei aqui algumas imagens, por exemplo, de camisetas. Então a gente vai ter uma página para camisetas que a gente vai criar depois. A gente vai criar uma nova âncora para a página de bermudas. Uma nova âncora para a página de tênis. Opa, aqui é só a página. Tênis.html. E vamos criar também uma âncora para a página de contato, né?
Imagina que a gente precisa entrar o cliente quer entrar em contato com a gente. Ok, vamos ver como que isso aqui está ficando, né? Vamos lá no nosso navegador e vamos abrir essa pastinha para ver como tá. Então, vem aqui na área de trabalho, é a nossa homepage e vou abrir aqui o index. Beleza, ó, temos aqui a logomarca que está bem grande. Aqui embaixo nós já temos aqui os nossos links para home, camisetas, bermudas, tênis e contato. Ok, colocamos, como a gente falou. No HTML a gente não preocupa com se está ficando bonito, se está ficando feio. Nós vamos colocando o nosso conteúdo e depois com o CSS a gente vai organizar isso aqui, beleza? Então vamos para essa parte agora. Nós finalizamos aqui o conteúdo do nosso header, né, que é o nosso cabeçalho, ó, daqui até aqui, e vamos estilizar ele. Então a gente já criou aqui o arquivo style, vamos importar ele, né, no nosso index. Então a gente vem aqui dentro do head, que a gente importa o nosso style. Vou digitar aqui, ó, link, escolher a opção CSS. Como eu usei o nome padrão, style CSS, ele já aparece aqui para mim, já está importado. E aí a gente pode começar a criar as nossas classes. Então eu vou colocar aqui no nosso cabeçalho uma primeira classe, ó, no header, class, e vou chamar ela, é quase que padrão, a gente costuma usar esse nome, vou chamar de container. Né? Porque ela vai ser um box, um container, e dentro dela tem a logomarca e os menus. Então, eu vou chamar de container topo, que é o nosso container ali na parte de cima da página, né? Vou criar, então, esse estilo lá no nosso arquivo de estilos, ó, ponto, container topo. E o que vai ter dentro dele? Vamos começar definindo largura, altura, colocar uma cor, né? Então vamos lá. O IDIF, ele vai pegar 100% da minha tela, ele vai pegar toda a largura da tela. Na altura, o height, isso aqui a gente vai ter que testar depois. Vou colocar 100 pixels por enquanto, para a gente ver. E no background color, vamos usar uma cor clarinha aqui, que eu acho que vai combinar com a logomarca. Beleza, vamos ver como que está ficando. Ó, a gente já tem uma barrinha na parte de cima do site, né? Beleza. Só que a gente vê que ela tem uma borda aqui em volta. Essas bordinhas, padding, é interessante a gente zerar ela antes, né? No nosso CSS. Então vamos aplicar para tudo, vou colocar um asterisco, essa configuração. Eu vou zerar a margem, vou colocar 0, e vou zerar também o padding, né? Caso algum elemento tenha, ele vai zerar. Vamos lá ver como que está agora. Ó, a gente vê que a nossa barrinha já ficou fixa, né? De toda a largura encostado na nossa parte de cima. Isso é bacana. Ok, vamos ajustar então essa logomarca agora, né? Começar a diminuir essa marca, ajustar o menu. Então, dentro do meu container, para que eu possa ajustar a logomarca e o menu do jeito que eu quero, eu vou precisar usar o Flexbox. Então, eu vou colocar aqui, ó, Display Flex. Automaticamente ele já pega o que tem dentro e coloca em linha. Ele já é o padrão do Flexbox, ele vai colocar esses elementos como uma linha, tá vendo? Ficou a logomarca de um lado e numa linha, né, um em frente ao outro, ficou o meu menu. Voltando aqui, então, a gente começa a estilizar. Eu vou diminuir um pouco a logomarca, então eu vou na minha tag de imagem e criar uma classe para ela chamada logomarca. Vamos lá no nosso estilo. E aqui eu vou colocar que eu quero a altura dela com mais ou menos 90 pixels. Vamos voltar aqui, editar. Ainda ficou muito grande, né? Podemos diminuir. Vamos colocar 80. Ok. O que mais que eu posso fazer nessa logomarca? Por enquanto, vou deixar assim. Eu
Vou voltar na nossa classe do container, a gente colocou um elemento na frente do outro. Só que eles ainda estão num canto assim da página, né? Vamos distribuir ele melhor. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o alinhamento dele e colocar centralizado. Ó. Então, Align Items Center. Vamos aplicar lá. Ó, perceba que os itens ficaram centralizados, né, na nossa barrinha. Então a gente vai acrescentar mais uma propriedade aqui, que é o Justify Content, e aqui eu consigo, ele tem algumas opções que eu posso distribuir o espaçamento, né, entre os objetos que eu tenho, o espaço que está sobrando, outro objeto, mais um espaço que está sobrando. Então a gente vai utilizar aqui, vamos testar o Space Around, vamos ver lá como vai ficar. Ó. Repare que ele pegou, deixou um espaço em branco, colocou a logomarca, deixou outro espaço, colocou o menu, deixou outro espaço. É uma função muito bacana, a gente usa muito. Aqui no nosso menu agora, a gente pode melhorar um pouquinho ele também. Criar um espaçamento, mudar essa fonte. Então vamos criar uma classe para ele também, né? Aqui, ó, dentro dessa div, nós temos aqui as nossas âncoras, que são os nossos menus. Então vou criar uma classe aqui nessa div para que a gente possa começar a personalizar eles. Vou chamar de menu, ok? Então a minha classe menu, eu vou trocar a fonte, que aí já fica padrão para todos eles. Então fonte size, vou colocar aqui para a gente testar, tamanho 16, né? Vamos ver como fica. E o nosso fonte family, não vou perder muito tempo aqui escolhendo fonte, vamos colocar essa aqui mesmo. Vamos ver como está ficando. Ó, beleza, já alteramos a fonte, o tamanho ficou bacana. Vamos colocar um espaçamento entre eles agora, né? Então agora eu já vou trabalhar específico os meus elementos que estão aqui dentro. Então, ó, dentro da classe menu, eu tenho, né, dentro dessa div que tem a classe menu, eu tenho essas âncoras. Então eu posso aqui fazer essa referência. Olha só, ponto menu, e dentro dele todos os elementos âncora eu vou personalizar colocando um espaço. Ó. Padding left de 20 pixels. Vamos atualizar aqui. Ok, criei um espaçamento entre os itens, né? Fica um pouquinho mais organizado. Só que ainda está meio feio, ele, quando a gente coloca o link, ele automaticamente coloca essa cor azul, né? Com esse sublinhado que anda meio fora de moda, né? Então vamos atualizar isso também. Então esse meu A, né? Que é a minha âncora, eu posso pegar e tirar o sublinhado. Ó. Text Decoration None. Tirei. Vou mudar a cor, colocar uma cor padrão nele, né? Então, color, ele pode ser preto mesmo, o fundo é clarinho. Vamos lá ver como está ficando. Ok, tirei o sublinhado, né? E coloquei uma cor preta. Quando a gente passa o mouse em cima dele, é bom que ele tenha um destaque, né? Para a gente saber onde está. Então, vamos colocar aqui também, ó. Então a gente vai criar aqui, ó, ponto menu, né? Dentro da classe menu, os elementos do tipo âncora, e aí eu quero uma propriedade dele que é o hover, quando o mouse estiver em cima. Então eu coloco 2 pontos hover. Abro aqui a minha chave. O que eu vou ter de propriedade aqui? Eu posso, por exemplo, só criar um pequeno destaque. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um fonte, deixa eu ver, fonte weight de 600. Vou colocar a fonte um pouco mais bold, um pouco mais negrito. Vamos lá ver como que ficou, atualizar aqui a nossa página. Quando o mouse ficar em cima, ele fica um pouquinho mais negrito. Acho que ainda foi pouco, né? Vamos colocar um pouquinho mais, 700. Ok, ficou um bom destaque. A gente consegue saber, né, onde a gente está. Bacana. Finalizamos essa parte do cabeçalho. Não vamos colocar muita coisa. Nós já revisamos aqui como que a gente criou o nosso container, como que criamos o menu, como que a gente colocou a logomarca, revisamos como que nós distribuímos o espaço
utilizando o Flexbox, ok? Então, para esse cabeçalho tá ótimo. O que a gente vai colocar aqui embaixo agora? Agora aqui, para a gente revisar também, vamos usar um elemento do Bootstrap, né? O nosso framework que a gente utiliza elementos dele na criação web. Então, vamos entrar lá no Bootstrap para a gente fazer a importação. Olha só, aqui na parte de Docs, Quick Start, vamos aqui no número 2, ó, incluir o Bootstrap CSS e o JavaScript no nosso arquivo. Como que a gente faz isso? A gente vai copiar o link, né, do CSS dele, esse aqui, ó, até o final da linha. Copiei, vamos lá no nosso arquivo, onde que a gente coloca o CSS? Dentro da nossa tag head, né, que são as nossas configurações. Só que a gente já tem um CSS nosso aqui, então isso aqui é importante. O que a gente faz? A gente coloca o Bootstrap antes do nosso, ó. Colei ele aqui, porque se eu precisar alterar algo que eu não gostei no CSS, aí ele vai obedecer o meu que está abaixo, certinho? Voltando lá na página do Bootstrap, a gente precisa importar também o script do JavaScript, né? Algumas funcionalidades dele precisam do JavaScript. Então, vou copiar essa linha, Ctrl C, e essa, diferente do CSS, ele não fica no head, ok? O CSS no head. O JavaScript, ele pede para a gente importar ele dentro do body, a última instrução. Então, a última linha antes de fechar o body, a gente cola o JavaScript, certo? Vamos seguir. O que a gente quer agora para colocar no site? Vamos aqui nos nossos componentes, né, do Bootstrap, pegar aquele carrossel de fotos. Vai ficar bem bacana lá para o nosso site, já que ele é para expor algumas peças de roupa, né, de tênis. Vamos copiar aqui. Esse aqui tem a setinha. Vamos pegar esse aqui de baixo, que tem também esse tracinho aqui. Ele fica muito bonito. Vamos copiar, ó. Copiamos o código. Aqui no nosso HTML agora, ó, já finalizei o head aqui, né? Ó, o head vem daqui até aqui. O header, né? Agora vamos colocar o carrossel de fotos. Vou dar um espaçamento aqui para a gente organizar o que a gente está vendo, né? E vou Ctrl V. Ok, colei aqui o nosso carrossel. Por padrão, ele vem com 3 imagens. Vamos usar só essas 3 mesmo. Se a gente quiser colocar mais, é só duplicar essas divs, né? Que é onde coloca a imagem, onde faz a configuração, tá bom? Aqui no nosso source da primeira imagem, ó, vamos usar aqui, lá da pastinha que a gente já tem, ó, ponto barra imagens. Eu separei umas imagens chamadas capa, ó, capa 1. A segunda imagem, ó, ponto barra imagens, capa 2. A terceira, ponto barra imagens, capa 3. Beleza, vamos lá ver como que ficou. Vamos só colocar aqui em português, né? Ó, foto anterior e próxima. Ok, vamos voltar no nosso site, atualizar. Ó, já apareceu aqui pra gente a nossa imagem. Ela tá bem grande, depois a gente reduz, mas está funcionando, ó. Passa para a próxima. Ok, bacana. Importamos, você vê que o CSS do Bootstrap funcionou, o JavaScript funcionou e a gente já conseguiu colocar aqui, ó, o nosso carrossel de fotos, certo? Abaixo dele agora, o que a gente vai colocar? Então vamos pegar agora, colocar alguns elementos agora da camiseta, da bermuda, né? Abaixo aqui do nosso carrossel. Para isso, o Bootstrap tem um elemento muito bacana também, que são os cards, né? Vou clicar aqui em cards. Tem várias opções aqui. Lá embaixo, nós temos um dividido em 3 colunas. Como eu tenho 3 elementos diferentes, camiseta, bermuda e tênis, eu vou pegar esse que já vem dividido em 3 colunas. Ele é muito bacana. Esse aqui, ó.
que fica uma imagem, um título e uma descrição para cada, né? Vou copiar, ele vem aqui por padrão com 4, mas aí é só a gente excluir um deles, já que a gente não quer, né? Vou dar um espaçamento aqui no código novamente e vou colar ele aqui, Ctrl V. Repara que ele repete toda uma div, ó. Essa div que começa aqui e termina aqui é um dos elementos, né? Um card. Essa div começa aqui, termina aqui, outro card. Essa aqui é a terceira e essa aqui é a quarta, que a gente não quer. É só a gente apagar ela, né? Já que eu quero só 3. Apaguei. Beleza. Para colocar nesses cards, a gente já pode pegar uma imagem de cada modelo que a gente tem. Então, aqui no nosso source, vou substituir. Dentro da minha pasta imagem, ponto barra imagens, eu vou pegar a foto 01, que é uma camiseta. Vou substituir o próximo, ponto barra imagens. Vou pegar agora uma bermuda, que é a B01. E dentro aqui no terceiro, ponto barra imagens, eu vou pegar agora um tênis, que é o T01. Beleza, vamos lá ver como que está ficando, né? Vamos atualizar aqui a nossa página. Ó, a gente tem aqui embaixo agora os 3 cards, um do lado do outro. Só que para os cards fica mais bonitinho deixar um espaçamento entre eles, né? Tirar um pouquinho essas coisas assim, tá tudo muito colado, dá um efeito visual meio cansativo. Então vamos voltar lá. O que a gente vai fazer? A div que serve como container dele é essa aqui, ó. Essa div tem as 3 outras dentro dela. Então essa é como se fosse o nosso container. Ela já tem várias classes CSS aqui que são próprias do Bootstrap e a gente vai colocar mais uma. Então eu posso vir aqui e vou chamar de cards. Agora eu posso ir lá no meu CSS e criar essa classe, ó, cards. O que vai ter nela? Eu vou diminuir ela um pouco, então vou colocar um width de 90%. Vou centralizar ela na página, então margem 0 alto para centralizar. Vamos lá ver como está ficando. Ó, já ficou um pouco mais bacana, né? Criou um pouquinho de espaço na esquerda e na direita. A gente pode até criar mais um pouquinho em cima também, né? Vamos colocar aqui um padding top de 40 pixels, por exemplo. Vamos ver como que está ficando. Ó, ficou bacana, né? Equilibrou um pouco o espaço da direita, da esquerda e a parte de cima também. Legal. Os textos aqui, isso aí a gente não vai preocupar em alterar, né? Quando você estiver criando um site, normalmente o seu cliente vai te passar esse texto, o que tem que colocar. Ou se estiver trabalhando numa agência, por exemplo, de criação, vai ter um redator que vai te passar esse texto, tá bom? Próximo elemento que a gente pode colocar no nosso site agora, vamos colocar um rodapé, né? A gente já tem a cabeça, tem uma capa passando aquelas imagens, temos esse card. Vamos colocar um rodapé agora só para colocar um endereço fictício aqui para a nossa loja. Então vamos voltar lá no código, no nosso HTML, vamos criar uma nova seção, né? Assim como para o cabeçalho a gente tem uma tag semântica chamada header, a gente tem para o rodapé também. Ela se chama footer, ok? Dentro desse footer, o que a gente vai ter? Vamos colocar só um título aqui. Vou colocar um H2, onde a gente vai colocar um endereço aqui suposto, Shopping Rio Verde, por exemplo, e fingir que o telefone é o 0000. Ok. Então vamos só personalizar isso aqui agora com o CSS. Vamos criar uma classe para esse rodapé, que ela vai chamar rodapé mesmo. Rodapé. Vamos lá no CSS. Ponto. Rodapé. O que ela vai ter? Vamos colocar mais ou menos igual a do cabeçalho, né, para seguir um padrão. Ela vai ocupar 100% da nossa página. Ela vai ter uma altura, aqui pode ser menorzinho, né? Uns 50 pixels, alguma coisa assim. Vamos ver que cor que a gente colocou lá para a gente pegar igual, eu não estou lembrado. Aqui, ó, background color. Vamos colocar a mesma cor. Vamos lá ver como ficou. Atualizei a página.
Ó, beleza, o tamanho ficou bom, né? Só tem que reduzir o texto agora. Agora vamos personalizar o texto. E criar um espaçamento aqui nesse card, né? O card ficou muito colado no rodapé. Isso também não é legal. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no card, ó, e criar também esse mesmo padding de 40 pixels para a parte de baixo. Padding bottom, né? 40 pixels. Ok, e no rodapé, vamos personalizar o título. Então, ó, ponto, rodapé, nós vamos personalizar o H2 que tem lá dentro. Ele vai ter uma font family. Vamos colocar, acho que foi essa aqui que a gente usou lá em cima, né? Ok, para seguir o mesmo padrão. Font size 14 pixels, acredito que vai ficar bom. E vamos centralizar ele, né? Deixa eu só ver aqui o tamanho. Não, ficou pequeno, né? Vamos colocar 16. E para centralizar, a mesma coisa. Ó, vamos considerar que o rodapé é o nosso container. E aí a gente vai usar o Flexbox para ajustar o posicionamento do H2, ok? Então a gente vem aqui no nosso container, Display Flex, ok? Ó, o tamanho 16 ficou melhor. A gente vai alinhar ele, então, ó, Align Itens no centro. Vamos lá ver como ficou. Ó, ele já chegou um pouquinho para baixo. E agora a gente pode Justify Content Center também, para justificar ele no meio, né, do nosso rodapé, tanto vertical quanto horizontal. Bacana, né? Então o Flexbox vale a pena treinar bastante, ele ajuda muito a gente na hora de posicionar os nossos elementos. Então vamos partir do princípio que a nossa página inicial está terminada, né? O que a gente precisa agora? Só colocar alguns ajustes. Por exemplo, a gente criou aqui em cima no menu links que vai para a página de camisetas. Ó, só que ela não existe ainda, né? Deu página não encontrada. A gente precisa criar essas páginas agora. Uma página de camiseta, uma página de bermuda, uma página de tênis, uma página de contatos, certo? Mas aí eu vou deixar esse vídeo até aqui para a gente finalizar a parte do index e eu volto com outro vídeo para não ficar muito grande, onde a gente vai criar o restante das páginas, ok?